queridos. Mensagem do professor Vicente. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 19. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nossos corações. Louvado seja Deus. Bem querido, bem querida, eu me senti imbuído para falar sobre a nossa crise atual. Estamos vivendo uma crise sem precedente. E que relação tem essa crise com a profecia bíblica? Bem, a crise atual tem tudo a ver com a profecia bíblica. Eu estou me referindo à crise atual da pandemia da Covid-19. Primeiro, precisamos entender que essa crise de saúde é um sinal dos tempos, é um sinal da volta de Jesus. O próprio Jesus, em Lucas, capítulo 21, verso 11, nos chama a atenção sobre essa questão das epidemias. Nós, ao longo da história, ao longo dos tempos, enfrentamos vários tipos de epidemia, desde a peste na Idade Média e até as últimas enfermidades que temos passado, Ebola, H1N1 e uma série de outras epidemias que vêm se espalhando, mas essa tem uma magnitude global. Portanto, é importante que a gente esteja atento que é um sinal, sim, da volta de Jesus. Bem, também podemos classificá-la como uma crise de natureza global, porque ela é pandêmica, é social, é política, é econômica e é também cultural. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 24, verso 5, diz que a terra ela está contaminada por causa de seus moradores. É a maneira como tratamos o planeta, é a maneira como tratamos o próximo, é a maneira como cuidamos, né, da natureza. Tudo isso repercute em consequência também para nós. É triste, mas é a pura verdade. Outra coisa que a gente precisa entender é que, por se tratar de uma crise de tamanha natureza, de tamanha magnitude, o mundo não será mais o mesmo depois da Covid-19. Sem especulação, sem sensacionalismo, né? Sem fantasiar as coisas, é uma crise muito grande. São muitas pessoas sendo mortas, muita gente perdendo seus entes queridos, e o mundo não será mais o mesmo. Em alguns aspectos, se a gente for pensar, essa crise abala de forma total. No aspecto de saúde, nós temos aí o risco muito grande de perder os entes queridos, os médicos trabalhando aceleradamente. Do outro lado, nós temos no aspecto social as ruas vazias, as pessoas confinadas fazendo algo que não é do seu aspecto cultural, especialmente no Brasil, que as pessoas se abraçam, se beijam, que as pessoas têm aquele calor humano. Então isso já muda completamente a questão cultural. E interessante que as mudanças políticas e econômicas ocorrem sempre mais rápido que as mudanças culturais. Mas nesse caso nós vamos passando por uma mudança cultural que, de certa forma, ela está sendo imposta pelo momento, imposta pela natureza da gravidade do problema. Então haverá uma mudança cultural muito grande, não só no Brasil como no mundo inteiro. Questão política. O Estado ele vai ter que gastar muito dinheiro para sair dessa crise. E essa questão do Estado gastando, investindo totalmente, em algum momento o Estado vai passar por muita dificuldade. Não precisa ser um cientista político para perceber isso. Por outro lado, a economia pública, privada, empresários, trabalhadores,
também vão ficar, de certa forma, quebrados, com dificuldades diante do quadro que se apresenta. Não terão como pagar suas contas, seus aluguéis, não terão como cumprir seus compromissos, e isso vai criar problemas, já está criando problemas no mundo inteiro. Então, a crise econômica está instalada. Precisamos perceber que tudo isso, de certa forma, arruma um cenário global para muitas coisas que poderão vir depois. Sem nenhuma especulação, a Bíblia nos diz que esse será o cenário final do mundo. As nações em desassossego, passando por calamidades, e então, juntos, procurarão uma solução. E aí nós vamos ter as crises finais que apontam para as questões religiosas. Já saímos aí da crise política, social, econômica, e então o mundo vai buscar resolver isso de uma outra forma. E é aí nesse cenário que nós precisamos estar atentos. Como diz o ditado popular, quem viver verá, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil o que nos espera pela frente. Mas eu não quero com isso provocar nenhum pânico, nenhum desespero daquilo que já é uma situação desesperadora, mas pedir que nós possamos estar atentos, pedir que nós possamos orar, pedir que nós possamos compartilhar essa mensagem com outros, de tal forma que as pessoas percebam que chegou o tempo, que Jesus está vindo. Mais cedo ou mais tarde se cumprirá a profecia maior de todas as nossas esperanças, a volta de Jesus para acabar com tudo aquilo que é ruim, para acabar com toda a dor, com todo o sofrimento, para nos dar a vitória final. Mas antes disso, infelizmente, o mundo vai passar por um momento de angústia que a Bíblia há muito tempo já avisa, né? Por uma grande tribulação. E, sem ser sensacionalista, eu penso que esse problema atual já é o começo dessa grande tribulação. Só posso pedir que vocês orem, que busquem a Deus, né? E que Deus nos ilumine a todos nós. Não é para nos entristecer, porque a palavra de Deus está se cumprindo. Então, se está se cumprindo essa parte, que infelizmente é uma parte negativa, há de se cumprir também a parte maravilhosa, que é Jesus vindo para restaurar essa terra e nos dar a vida eterna. Por isso que Jesus diz, quando vir essas coisas acontecendo, levantai vossa cabeça, porque a redenção está próxima. Meu querido, minha querida, confie em Deus, a redenção está próxima. Ore comigo. Eterno Deus, maravilhoso Pai, cuida deste mundo, cuida desse planeta, cuida das autoridades, cuida, Senhor, daqueles que estão na área de saúde, daqueles que são militares, que estão se dedicando para essa causa. Cuida do teu povo aqui na terra. Cuida de todos os sofredores, especialmente os idosos, as crianças. Cuida, Senhor, daqueles mais vulneráveis que estão em estados calamitosos, moradores de rua. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Pecamos, desobedecemos a tua vontade, mas nós clamamos pela sua misericórdia, em nome de Jesus. Amém.